Ok, muito boa tarde. Estamos aqui online, 1 da tarde, dia 29 de abril de 2021. O nosso encontro online da disciplina de DSV, do segundo ano do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Já temos pouco menos participantes, né, do que vínhamos tendo nos encontros anteriores. Tem uma preocupação sobre os trabalhos que vão surgir, mas vamos lá, né? Vamos ver o que vai aparecer. Vocês presentes aí, muito boa tarde. Eu peço que coloquem o seu nome e turma no chat, ali para ficar depois comprovada a participação aqui no nosso encontro online. Se puderem colocar o seu nome e a turma, fica registrado no chat a presença, a participação de vocês aqui na nossa aula. Bom, 1 hora e 1 minuto. Quem for chegando, por favor, coloca seu nome e a turma no chat. Eu vou terminar uma explicação rápida que a gente vinha fazendo semana passada e passar uma parte da orientação do trabalho. Hoje a gente vai falar sobre a nomenclatura científica, sobre a taxonomia. Isso vai levar pouco tempo, ok? Lembrando que vocês podem interferir em qualquer momento, né? Podem, em qualquer momento aqui, interromper e perguntar. De preferência, quando eu estiver projetando, usar o microfone, né? Porque quando eu estou projetando, a tela toda é ocupada pela projeção e eu não consigo enxergar os comentários no chat, ok? Então, nós vamos começar terminando a sequência de slides da semana passada. Como eu falei, me interrompam a qualquer momento. Então, para ficar registrado aqui, pessoal, na semana passada, nós estávamos, já tem 2 semanas, na verdade, que a gente estava falando, separando o que é praga, o que é planta daninha, o que é doença, em termos de saúde de plantas, e aí nós colocamos para vocês que a gente ia começar tratando das doenças, que é o objeto desse primeiro momento aqui das AERs, né, é o trabalho que agora, mês que vem, você já tem que entregar. Então, nós falamos que as doenças são causadas por seres microscópicos, que a gente costuma chamar de patógenos. E nós temos 4 grupos de patógenos causadores de doenças nas plantas. A gente já falou semana passada, pelo menos apresentando assim superficialmente, os fungos, as bactérias e os vírus, e faltou tempo da gente dar uma rápida conversadinha sobre os nematóides. Lembrando que todos esses agentes esses patogênicos, esses patógenos, são microscópicos, né? Os fungos têm um reino próprio, as bactérias têm um reino próprio, os vírus nem são considerados seres vivos, né? Porque eles não têm célula, por exemplo, que é uma característica para o elemento ser caracterizado como um ser vivo. Então, os vírus, eles nem são classificados como seres vivos, porque apesar deles terem material genético e poderem se multiplicar, eles precisam de uma célula de um outro ser para se multiplicar. Isso nós falamos semana passada, né? E o que ficou faltando, falar um pouquinho sobre os nematóides, pelo menos para essa apresentação inicial. Os nematóides pertencem ao reino animal, onde estão as pragas, por exemplo. Qual é a diferença dos nematóides? Geralmente são vermes microscópicos e, portanto, invisíveis a olho nu. Vamos dar uma faladinha aqui sobre os nematóides, então. O que seriam os nematóides? São animais do sub-reino Metazoa. Possuem simetria bilateral e são pseudocelomados, isto é, a cavidade geral do organismo onde se alojam todos os órgãos não é revestida por um tecido especializado. A palavra nematóide vem do grego e significa em forma de fio, e é o nome utilizado para os eumintos parasitas de plantas. Então, eles são vermes em formato de fio, geralmente são muito fininhos, bem compridos, né? E eles parasitam as plantas, especialmente as raízes das plantas. Então, aqui a gente tem uma ideia, imagem microscópica de um nematóide. Geralmente, eles infestam as raízes das plantas, provocando essas nodulações, essas galhas. São como cancros
que diminuem o crescimento da raiz, impedem o desenvolvimento pleno da planta e geralmente a planta fica mais fraca. Nessa foto aqui, a gente acompanha o que seria um sistema radicular sadio de uma planta, um sistema, assim, medianamente infestado por nematóides e raiz totalmente infestada por nematóides. E nessa foto aqui, onde aparece um louva-a-Deus, eu só coloquei para ilustrar, porque aqui trata-se de um nematóide macroscópico, não é um nematóide que provoca doenças em plantas, mas aqui é um nematóide parasita de louva-a-Deus. Quando a gente for estudar os insetos aí no próximo trimestre, a gente vai tentar ilustrar para vocês, mas é possível que alguns já conheçam, né? Essa história existe um parasita muito comum em louva-a-Deus, que parasita o interior, né, desses insetos e altera, inclusive, o seu comportamento, que faz com que eles se suicidem jogando-se na água. Né? Não sei se vocês já ouviram falar essa história, mas quem procurar no YouTube, por exemplo, vai encontrar muitos vídeos. Procurem lá, louva-a-Deus que se suicida jogando na água. E ele se suicida justamente porque esse é o comportamento que o nematóide quer que o seu ser que ele invadiu, que ele parasitou, tenha. E aí ele consegue continuar o seu ciclo na água. Quando o louva-a-Deus se suicida na água, o nematóide sai de dentro dele na água. É uma coisa assim, bem macabra mesmo. Tá? Mas do ponto de vista das plantas, geralmente são vermes microscópicos que infestam as raízes. E aí sim tem um problema em relação a quem perguntou na semana passada se os vírus poderiam ficar vivos no solo, vocês lembram? E eu respondi que pelo menos isso não. Os vírus não ficam vivos no solo, porque eles precisam estar dentro de uma célula. Isso os vírus. Porém, os nematóides já é o contrário. Eles têm uma grande capacidade de sobrevida no solo. Então, uma vez que um solo seja infestado por nematóides, e lembre-se que eles infestam principalmente as raízes das plantas, esse solo fica praticamente inviabilizado para aquela cultura. É um solo infestado de nematóides que são parasitas de determinada cultura, praticamente não há o que ser feito naquele solo a curto prazo, existe manejo, sim, a médio e longo prazo, mas a curto prazo nada pode ser feito para livrar o solo dessa infestação. Então, o nematóide já tem esse outro aspecto aqui, que é um parasita de raiz das plantas, e uma vez que ele entrou numa propriedade, é muito difícil erradicá-lo, ok? Nessa outra imagem, a gente tem uma ideia do todo, quando a gente está falando aí sobre os patógenos que infestam plantas. Então, e essa imagem está na nossa apostila de doenças de plantas que eu disponibilizei para vocês lá no SIGA. Aqui tem uma ideia de uma célula vegetal com a sua parede celular, o seu núcleo aqui, e aqui a gente tem a ideia do tamanho, das dimensões dos diversos patógenos que a gente tem conversado. Então, por exemplo, ó, fungo, que foi o primeiro patógeno que a gente falou. Aqui, essa estrutura aqui seria a ponta do micélio, ou seja, a ponta de um fragmento do fungo que invade a célula para se alimentar do conteúdo celular, para parasitar essa célula. Então, o fungo, vocês podem ver, ele geralmente é muitas vezes maior que uma célula vegetal, e apenas com um pedacinho da sua hifa, que no conjunto é o micélio, que funciona como se fosse a raiz de um fungo, só que não se alimenta, né, ele não busca os nutrientes, a água e nutrientes do solo, ele se alimenta diretamente do conteúdo celular das plantas que ele infesta. Então, aqui a gente tem uma ideia do pedacinho da ponta de um micélio, de uma hifa, de um fungo, em relação ao tamanho da célula, para ver que o fungo realmente é muito maior que a célula de uma planta. Aqui a gente tem um tipo de bactéria, as bactérias são unicelulares, né? Então, a bactéria, em comparação com o tamanho da célula, vocês percebem que é muito menor que uma célula. Aqui a gente tem alguns tipos de vírus, para a gente ter uma ideia do tamanho do vírus em relação ao tamanho da célula, que vocês estão vendo que o vírus é várias vezes, centenas de vezes menor que a célula. Então, aqui, o vírus amarelo, o vírus do mosaico do fumo, o vírus estriado do trigo, o vírus do melão,
certo? Então, dá para ter uma ideia aqui do tamanho dos vírus em relação ao tamanho da célula. E essa estrutura aqui, que parece, né, a ponta de uma agulha, de uma seringa, isso aqui é a cabeça de um nematóide. Os nematóides são os vermes que a gente vinha falando até agora, que infestam principalmente as raízes das plantas. Então, vejam, o nematóide é muito maior que a célula de uma planta, e o que ele faz? Com a sua cabeça, ele consegue penetrar, furar e consumir o conteúdo celular da planta, então, prejudicando a planta e causando, assim, a doença por nematóide. Ok, pessoal? Então, aqui a gente acaba de ter a visão geral dos 4 principais patógenos causadores de doenças das plantas, quais sejam os fungos, as bactérias, os vírus e os nematóides. Ok? E essa sequência de slides, então, se encontra ali no SIGA. Pessoal, em relação ao que a gente viu até agora, vocês teriam alguma pergunta, algum comentário para fazer? Tudo bem. Agora eu vou apresentar um pouquinho da ficha da doença, aquele banner que vocês têm que fazer, que terão agora a partir de agora, tá contando o prazo, tem menos de um mês, dia 27 de maio é o dia da entrega, certo? E eu vou começando a dar dicas relativas ao trabalho, certo? Tentando explicar aquelas orientações que já estão escritas lá. E eu queria o seguinte, ver com você se tem, eu vi que alguns estão entrando aqui e solicitando autorização para ingressar na aula. Estão solicitando o acesso, quando na verdade, através do e-mail de vocês, eu já, teoricamente, todos estão cadastrados e autorizados para entrar. Então eu queria saber o seguinte, se tem alguém acessando com algum outro e-mail, que não é aquele que cadastrou no SIGA, e gostaria que eu colocasse esse e-mail também no convite para assistir a aula aqui, para assistir o nosso encontro online, tá? Então, se tiver alguém nessa situação, digita o e-mail no chat aqui da nossa aula, e eu acrescento esse e-mail na lista de convidados para a aula, para que vocês, quem estiver nessa situação, não precise de autorização para ingressar na aula na hora que quiser, ok? Então, nós vamos falar sobre um ponto aqui. Hoje vai ser mais rápido aqui, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre um ponto, a nomenclatura científica. Prestem muita atenção. Isso aqui vai levar 15 minutos no máximo. Só que é uma coisa que vale não apenas para a nossa disciplina de DSV, vale para as outras disciplinas, vale para o relatório de estágio e vale para a vida de vocês. Então, preste muita atenção, tá? Eu vou começar mostrando aquele formulário já preenchido que está no SIGA do modelo de ficha. Tá? Então, aqui a gente tem uma ideia, de novo, do que é a ficha da doença, tá? Pessoal, eu peço que todos leiam, e principalmente quem não está vindo nas aulas, leia a orientação, tá, pessoal? E se tiver dúvidas, pergunte aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre esses 3 campos aqui, ó. O nome científico da doença, as sinonímias e a posição taxonômica, tá? Esses 3 campos. Qual é a regra para o nome científico? Como que eu obtenho as sinonímias? E como que eu obtenho a posição taxonômica da doença que eu vou apresentar aqui no trabalho, tá, pessoal? Então, já sabem, em qualquer momento vocês podem me interromper.
Pessoal, o nome científico, vocês vão usar o nome científico, talvez aquele mais comum que vocês encontram da doença, tá? A taxonomia é a ciência, é um ramo da biologia que trata de dar nomes aos seres vivos, tá? Talvez você já tenha ouvido falar em biologia isso, né? Mas ela é um ramo da biologia. Então, todo ser vivo deveria ter um nome científico. Na prática, tem vários nomes científicos, não um único nome científico. Isso acontece porque a biologia não é uma ciência exata, e a todo momento, e nesse momento, tem vários biólogos pesquisando e tentando achar o nome científico mais correto para cada ser vivo. Então, é muito comum que um ser vivo tenha mais que um nome científico. Então, no trabalho, vocês vão colocar aquele nome científico que vocês encontraram, ou mais comum, talvez, tá? Mas, às vezes, nem é fácil descobrir qual é o mais utilizado. Aí vocês colocam aquele que vocês encontraram no artigo que vocês pesquisaram. Então, muita atenção, tá? O nome científico, ele tem que ser escrito assim, ó. Ele geralmente é binomial, tá? Tem dois nomes, tá? O nome científico tem nome e sobrenome, como é o caso aqui da ferrugem da soja, tá? E preste atenção. Aqui está o nome científico da ferrugem da soja, que é um fungo, tá? Qual é a regra? Tem que ter a nomenclatura binomial, ou seja, dois nomes, o nome do gênero, que no caso é Pacospora, e o nome da espécie, que é Pachyrhise, tá? Como é que escreve? A primeira letra é maiúscula, do gênero, e todo o restante do gênero e todo o nome da espécie é minúsculo, tá? Então, por favor, gente, não esqueçam isso para o resto da vida de vocês. Não é só para DSV. Primeira letra maiúscula e todas as outras minúsculas. Então, Pacospora, Pachyrhise, a primeira letra, o P maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Lembre-se que quem errar isso aqui no trabalho já perde um ponto, é um ponto perdido, tá? Então, o que é muito comum, pessoal desavisado? Colocar esse segundo P aqui, do Pachyrhise maiúsculo. Fez isso, perdeu um ponto. Tá bom? Então, apenas a primeira letra maiúscula, todas as outras letras minúsculas. Outra coisa, esses nomes científicos são escritos em latim, tá? Se optou, né, a comunidade científica elegeu o latim como uma língua universal para a nomenclatura científica por vários motivos. Um deles é porque é uma língua morta. O que é uma língua morta? Nenhum povo mais, nenhuma sociedade mais utiliza essa língua e, portanto, o significado das suas palavras não modifica mais, tá? Esse é um motivo, é porque é uma língua morta, tá? Ela não sofre alteração no significado das palavras. E o latim tem uma coisa interessante, o latim não tem acentos, diferente da língua portuguesa, que tem um monte de acentos e uma regra bem complicada em relação à acentuação, inclusive, tá? Então, preste atenção. Nenhum nome científico pode ser acentuado. Quem me trouxer nome científico acentuado, automaticamente perde também um ponto, tá? Vão anotando aí. Botou essa segunda letra aqui em maiúsculo, qualquer letra maiúscula Professor, não seja o primeiro nome, perdeu um ponto. Quem queria perguntar, pode perguntar. e o acento? Tipo, se tem aquele acento no i, não pode também? Não pode, tá? No latim, não existem acentos. Então, fica muito fácil, tá, pessoal? Preste atenção. Fica muito fácil. Se tiver um acento no nome científico, eu tiro um ponto. Tá? E por que eu tiro um ponto? Porque eu tenho que ensinar vocês a fazer do jeito correto, tá? Então, a regra é simples. Nunca coloque acento no nome científico. O bom da aula online que está sendo gravada é que se eu vou colocar no YouTube, vai ficar para o resto da vida ali, tá, pessoal? Então, o que tem acontecido? De vez em quando, alguém me manda um trabalho com nome científico acentuado. Simples, eu tiro um ponto. Ah, mas por que ele acentuou? Porque ele consultou um site da internet, um site talvez não muito confiável, em que a pessoa que fez o site acentuou. Ah, professor, eu copiei da internet e lá tinha um acento. Paciência, ele estava errado. E aí você reproduziu o erro daquele site.
tá, pessoal? Então, não é impossível que vocês encontrem sites com o nome científico com acento. Aí você, que está estudando isso agora, sabe que nenhum nome científico pode ter acento. Mas se mesmo assim você ficou na dúvida, copiou com acento e colocou no nosso trabalho, eu vou te lembrar da maneira mais dolorosa de que não deveria ter acento. Que maneira dolorosa é essa? Eu tiro ponto. Tá? Então, o trabalho que tiver um acento no nome científico já não vale 10. Ele pode valer no máximo 9. Estão entendendo? Ah, mas é muito complicado? Não, é bem simples. É só não colocar nenhum acento, que tu já está acertando. Tá bom? E por último, como o trabalho de vocês vai ser escrito em português, e o nome científico é escrito em latim, portanto, uma outra língua, você tem que grifar o nome científico. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, recomenda 3 formas de grifar, que é colocar em itálico, negrito ou sublinhado, tá? A forma mais recomendada, aquela onde você não vai errar é fazer em itálico. Então, tu coloca o nome científico em itálico. Então, tem 3 regrinhas principais, vamos lembrar todas elas. Primeira letra em maiúscula, todas as outras minúsculas. Primeira letra do gênero, maiúscula, todas as outras minúsculas. Nenhum acento. E terceiro, em itálico. Tá bom? Eu separei, abri uns sites aqui onde tem alguns nomes científicos para mostrar para vocês como geralmente a gente vai encontrar isso, tá? Então, olha aqui, por exemplo, nesse site que está falando de uma doença do tomate, que é a mancha de alternária ou pinta preta, veja aqui, ó, agente causal. Vocês estão enxergando? Precisa aumentar mais. Agente causal, olha lá, alternária solane. Tá vendo? Está escrito exatamente como eu estou propondo para vocês. Primeira letra maiúscula, as outras minúsculas em itálico. Aí vocês vão dizer, ah, professor, mas lá em cima tem alternária ou mancha de alternária com acento. Sim, porque aqui é o nome em português da doença. Então, essa doença, que é conhecida como pinta preta, também é chamada de mancha de alternária. E aí, se estiver em português o alternária, em português, leva acento, porque existe a regra, aquela das paroxítonas terminadas em ditongo crescente, então leva acento na sílaba tônica, no caso, acento agudo, né, em área, tá? Mas o nome do agente, o fungo, é alternária solane, e isso não muda. Estão vendo? Primeira letra maiúscula, em itálico e sem nenhum acento. Podem me interromper a hora que vocês quiserem. Vou para um outro artigo aqui, ó. Esse aqui fala do nome da cenoura. Vou aumentar também. Ó, a cenoura é conhecida como Daucus carota. E aqui vem agora um ingrediente extra. Todo nome científico não surgiu do nada. Foi uma pessoa que batizou. Vocês estão ligados? Alguém batiza, geralmente um biólogo. E um biólogo que criou essa ciência da taxonomia, que dá nome aos seres vivos, foi o Linneu, Carlos Linneu. Tá? Linneu era o sobrenome, Carlos o primeiro nome dele. Então, alguns nomes científicos, é opcional isso, tem o nome da pessoa que batizou junto, ou só a abreviação do nome da pessoa que batizou, porque Linneu batizou tantos seres vivos que se tu botar do lado do nome científico o L, ponto, todo mundo já sabe que é o Linneu, tá? Então, aqui o que eu estou explicando para vocês, que quando vocês forem consultar um nome científico num livro, num artigo, às vezes pode ter o nome do cara que batizou. E isso é opcional. Só que o cara que batizou não faz parte do nome científico e não é escrito em itálico e, portanto, não é escrito em latim, e, portanto, não leva o itálico. Vocês estão vendo que o L ali, ó, não está em itálico. O L é a abreviação do Linneu, que é o cara que criou essa ciência aqui, tá? Professor, está complicando. Bom, quem acha que está complicando, eu vou dar uma dica de simplificação. Como
o nome do cara que batizou não é obrigatório, como é que eu posso simplificar isso? Eu deixo o nome do cara de fora. Eu só escrevo, ó, se eu quero falar da cenoura, o nome científico dela, eu escrevo Daucus carota, de acordo com as regras que eu estou explicando para vocês, e pronto, acabou. Eu não sou obrigado a colocar o Linneu ali, o L. Então eu tiro fora. Nesse artigo aqui, eles colocaram, mas não é obrigatório. Entenderam isso? Vou para um terceiro ponto. Aqui está falando do maracujá. Olha aqui, o maracujá chama Passiflora edulis, a planta de maracujá. E o Sims é o nome, é o sobrenome do cara que batizou o maracujá de Passiflora edulis. Estão vendo que o Sims não está em itálico. Aí alguém pode de novo dizer assim: bah, complicou, professor. Qual é a solução? Quem quer descomplicar, faz o que com aquele Sims ali? Vamos lá, quem está prestando atenção aí, pessoal. O que faz com aquele Sims, se tu quiser simplificar? Por favor, alguém me ajuda. Tira! Isso! Deixa fora. Fala só Passiflora edulis, respeitando essa regra. O P maiúsculo, o resto tudo minúsculo, nenhum acento e grifado em itálico. Pessoal, nós só temos 27 alunos aqui participando, de 180 que poderiam estar, tá, pessoal? Então é o seguinte, pelo menos esses 27 que estão aí, me acertem o nome científico no trabalho, tá? Os demais, se errarem, vão aprender da pior forma, porque vão perder pontos no trabalho, tá? E lembrando que isso aqui que a gente está aprendendo, a gente não vai usar só para a disciplina de SV. Usa, por exemplo, no relatório de estágio, porque no estágio de vocês vão ver vários seres vivos e vão ter que colocar o nome científico. Então, coloquem do jeito certo. Em outras disciplinas, vai usar o nome científico também. Então, coloquem do jeito certo. Ok? Como é que funciona a questão das sinonímias e da posição taxonômica? Vamos lá. Pode usar a própria Wikipédia, tá? Ou outros sites. Eu estou de novo no Alternaria solane, que é o fungo que causa pinta preta, tá? Olha lá, pinta preta, tá? Aqui eu estou no site da Wikipédia. E no próprio Wikipédia, vocês vão encontrar aqui alguns sinônimos, ó. Outros batizaram esse fungo. Vou aumentar aqui para tentar... vamos ver se eu não fiz demais. Eu não vou conseguir rolar a barra, que ela me sumiu. Mas está aqui, ó. Ela também é conhecida como Alternaria ali, Alternaria porri e Macrosporium solane. Então, eu encontrei 3 sinônimos para o mesmo fungo. E é esses 3 sinônimos que eu vou colocar lá na ficha do trabalho. Aqui, ó. Onde pede sinonímias, ó, sinônimos para este fungo. Tá? Assim como encontrei os sinônimos para o Pacospora pachyrizi, eu vou colocar os sinônimos que eu encontrei para o Alternaria solane, para quem estiver fazendo esse trabalho. Lembrando que os sinônimos são outros nomes científicos que recebem a mesma regra, tá? De ser só a primeira letra maiúscula, não ter nenhum acento, e de estarem grifados em itálico. E, por fim, a posição taxonômica, que eu pedi para vocês, ó, pelo menos o reino, a classe e a ordem, a posição taxonômica do agente causal que vocês estiverem pesquisando para a doença de vocês. Como é que eu faço isso? No próprio Wikipédia, vocês vão ter aqui a classificação científica, que é outra forma de dizer a posição taxonômica. Ou seja, no caso do Alternaria solane, é reino fungi, filo Ascomycota, a classe Dotiomycetes, a ordem Pleosporales, a família Pleosporaceae, e o gênero Alternaria, a espécie solane, tá? Eu falei para vocês, no trabalho, o que eu pedi? Que pelo menos o reino, a classe e a ordem. Ó,
pelo menos reino, classe e ordem aqui no trabalho. Como é que eu faria, então? Reino, funge, classe, Dotiomicetes e ordem, Pleosporales. A Wikipédia não é o único site onde vocês vão encontrar essas informações da classificação taxonômica, tá? Basta vocês colocarem o nome do agente causal que vocês vão, da doença que vocês escolheram, bota o nome científico no Google, escrevam assim, classificação científica, ou classificação taxonômica, ou posição taxonômica. Pesquisem e vocês vão encontrar muitos resultados. Por fim, né, aqui, lembrando o seguinte, ó, figuras da doença. As fotos têm que ser de 2021 e de autoria do estudante. Hoje, alguns estudantes da turma C, se eu não me engano, perguntaram se era verdade que precisava ser foto registrada do próprio estudante. Então, está escrito lá no plano de AR e está escrito aqui nas orientações do trabalho. Por isso que é um trabalho tão simples, tá, pessoal? Que é um trabalho que só precisa uma página. É um trabalho de uma única página. Um trabalho de uma única página, tá? Já te respondo aí, Elaine, tá? É um trabalho de uma única página. Porém, o que eu vou cobrar de vocês? Que seja um trabalho tecnicamente perfeito. Tem que ser um trabalho tecnicamente perfeito. Então, não pode ter nenhum erro, nada no nome científico e no restante também nada. Porque se fosse um trabalho para copiar da internet, seria muito simples. Copia da internet. Agora eu vou responder as perguntas que o pessoal colocou lá no chat. Elaine de Moraes. A cigatoca é uma doença fúngica. Perfeito, Elaine. A cigatoca amarela, a negra é mais difícil encontrar na nossa região, uma doença da banana, muito comum, e beleza, você matou a charada. Pessoal, quem tiver alguma dificuldade de fazer de alguma doença, pode pegar a sugestão da Elaine, porque é o seguinte, quem tem um pé de banana em casa, vai ter cigatoca. Eu tenho uns pés de banana, eu moro aqui no centro da cidade, e se eu for ali nos meus pés, eu tenho manchas de cigatoca. Já seria o suficiente para fazer o trabalho. Então, boa pedida, boa dica, Elaine. É uma doença fúngica e dá um excelente trabalho. Vamos ver, Laísa Tomás Pinto. Podem falar da mesma doença? Sim, Laísa, podem. Mas cada trabalho vai ser individual. Eu vou saber se um aluno copiou alguma coisa do outro e aí os dois alunos serão fortemente penalizados. Não façam isso, tá, pessoal? Ninguém copia de ninguém. Por exemplo, se a Laísa tem a cigatoca amarela em casa e a Elaine tem a cigatoca amarela, cada um vai fazer a sua foto e vai fazer a sua pesquisa e o seu cartaz. Tá? Até porque com 180 alunos, não tem 180 doenças diferentes atacando a nossa região, tá? Então, pode repetir a doença, não tem problema nenhum, mas cada aluno vai fazer a sua pesquisa individual. Calma que eu tenho mais perguntas ali, vamos devagar. Tá? Elaine, respondido? Laísa, respondido? Gisele, doença do mal do Panamá. Não existe. Agora eu vou responder a Gisele, tá? Mal do Panamá. Pode fazer. Ela está dizendo: soube que alguns alunos fizeram de doenças que não podiam. Calma, Gisele. O que aconteceu é que um aluno, não é que a doença não podia, é que ele copiou foto da internet. Tá? E pode fazer do mal do Panamá, mas não é copiar a foto da internet. Tu tem que ir lá na tua banana, que tem o mal do no Panamá, e fazer as tuas fotos. Tá? Tá, Gisele? Tá entendido? Pode fazer de qualquer doença. Não existe doença proibida. O que existe tem que fazer da doença que está lá na sua casa, ou lá no seu padrinho, no seu vizinho, né? Na propriedade, ou no quintal lá do vizinho, ou na rua da sua casa lá. Tem que ser uma doença que você vê e que você vai fotografar. Tá? Não existe doença proibida. O que existe também é que alguns alunos, Gisele, me procuraram e não era uma doença, era uma praga. Aí eu ilustrei, ó, a praga nesse momento não pode, porque a praga a gente vai estudar no próximo trimestre. Porque é muito fácil, principalmente quando a gente está começando a disciplina, tá? Alguns alunos confundem praga com doença. E aí, o meu trabalho aqui é ajudar vocês e dizer o que é doença, o que é praga. Você falou aí do mal do Panamá, que é uma doença, não tem dúvida, e pode fazer o trabalho.
Tá tranquilo. Vamos ver se tem mais perguntas aqui no chat. Tem da uva? Claro, Laura. Pode fazer. A uva tem várias doenças. Pode fazer. Se tu tiver dúvida, me manda as fotos para confirmar. Me manda fotos. Diz assim, professor, essa aqui pode ser? Beleza, eu vou te ajudar. Eu estou aqui pronto, querendo ajudar vocês, tá, pessoal? Estou à disposição aqui de vocês. Falta de cálcio, Gabriela, não é uma doença, tá? Alguns vão chamar de doença, mas na verdade eles vão forçar a barra, vão dizer que é uma doença fisiológica, mas na verdade é um problema fisiológico, tá? As doenças são aquelas causadas pelos 4 tipos de patógenos que eu falei, tá? Ou um fungo, ou uma bactéria, ou um vírus, ou um nematóide. Tem que ser um desses 4 agentes causais, tá bom, Gabriela? A falta de cálcio é uma deficiência nutricional. É desta maneira que a gente classifica dentro aqui do campo agrícola, tá? Para ser doença mesmo, claro que há confusões na nomenclatura, tá? Mas eu estou falando para vocês aquilo que é mais usado no campo científico. Para ser doença, tem que ser causada por um fungo, por uma bactéria, por um vírus ou por um nematóide. A falta de cálcio ou de qualquer outro nutriente, ela é classificada como uma deficiência nutricional, tá? Lembrar que eu estou aqui à disposição de vocês. Claro que a falta de cálcio pode causar uma fragilidade na planta e facilitar a penetração de um fungo. Então, tem muitos fungos que só conseguem se desenvolver na planta porque ela estava com deficiência de cálcio. Mas aí, o problema da doença é o fungo que entrou. Vamos ver? Eu acho que atendi as perguntas que estavam ali no chat. Pessoal, eu vou continuar aqui à disposição das perguntas. Hoje, o principal era terminar aquela explicaçãozinha sobre o nematóide e, principalmente, deixar aqui de forma categórica esclarecido como que se escreve o nome científico, tá? E para daqui para frente, ninguém errar, tá? E eu fico aqui à disposição de vocês. Professor, Pode falar. eu moro em apartamento e Sim. aqui tem, tipo, aquelas hortinhas em caixa, sabe? Tá, beleza. Como eu identifico uma doença, tipo, em salada, no caso? Tu tem salsinha ou cebolinha, por exemplo? Tem. Então, vai lá e procura umas manchas nas folhas da salsinha ou umas manchas na cebolinha. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, tá? Provavelmente tu vai encontrar aqui, ó. Espere só um pouquinho. Foi a Júlia que perguntou, né? Isso. Tá. Então, preste atenção aqui, vou dar uma dica para vocês. Quem não está reconhecendo, ó, quem tem cebola ou cebolinha, vai reconhecer o seguinte, ó, uma coisa parecida com isso aqui, ó, queima das pontas, tá? Isso não é natural da cebola e nem da cebolinha. Tem um fungo que faz isso. Ele começa com pequenas manchas esbranquiçadas, mas que terminam por secar a ponta e fazem com que a folha da cebolinha seque bem mais cedo do que seria o ritmo normal dela. Então, por exemplo, essa é uma das doenças que você pode procurar aí, tá, Joana? Mas não é a única. Isso, olha aí, o Douglas está falando que tem em casa. É muito comum, tá? Ter essa doença aí. Eu já notei também. Tá. Depois o seguinte, tu não precisa ter a planta plantada, tu pode ter algumas frutas na prateleira, laranja, mamão, manga, banana, abacaxi, ou tu ter folhas de couve, que tu comprou um maço na fruteira, ou né, no supermercado e está em casa, então se tu vai procurar nas hortaliças ou frutas que estão na tua prateleira ou na geladeira, é muito comum, é bem possível tu encontrar alguma lesão ali de alguma doença. Tu pode, a partir daquela lesão, procurar na internet, né, se tu encontra lesões parecidas para descobrir que doença que se trata, ou tu pode me chamar para eu te ajudar a tentar identificar. Por exemplo, é muito comum a mancha de antracnose na banana. Eu vou colocar de novo aqui, ó. Então, quem tem uma banana na prateleira de casa,
é quase impossível não ter mancha de antracnose, tá? E na falta de uma outra doença, pode fazer um belo trabalho sobre essa doença aqui na banana, tá? Olha lá, aquelas manchinhas pretas, ó, que dá na fruta, tá vendo? Não é natural ter essas manchinhas, elas acabam destruindo a banana, consumindo a fruta muito antes do que seria o ciclo normal da banana, tá? Isso é um fungo que causa essa doença, essas manchas que vão aumentando e consumindo a fruta, chamada de antracnose. Estão Professor, vendo? Falem. eu achava que fazia parte do amadurecimento da fruta. Pois então, ele é mais comum acompanhar o amadurecimento, mas não é normal, tá? Tanto é que é o seguinte, os produtores de banana, tu já deve ter visto, todos eles, depois de colher a banana, eles mergulham as pencas num tratamento, que é uma solução com cloro, e geralmente tem um fungicida ali também, que é justamente para a banana ficar limpinha. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou procurar nas minhas fotos porque não dá tempo. Banana para a Alemanha, a banana do Equador, banana para exportação, no Equador, tá? Vou mostrar para vocês agora. Então, na verdade, quem perguntou ali foi o Douglas? Diogo? Ó, a banana que vai para exportação, o Brasil não é exportador de banana, tá? Porque a qualidade da banana brasileira não é das melhores. O Equador é um dos maiores, é o maior exportador de banana do mundo. Ele exporta para a Europa, atravessa todo o Oceano Atlântico. A banana chega na Alemanha assim, ó, toda amarelinha, praticamente sem manchas. Então, aquelas manchas não são naturais, tá, Douglas? Aquelas manchas, claro, no final do ciclo, elas tendem a surgir. Mas quem produz banana com qualidade para exportação não tem essas manchas, pelo menos no começo do processo de amadurecimento. Claro que quanto mais batidas a banana tiver e quanto mais inóculo inicial tiver, tanto é que no Brasil aqui a gente tem banana que nem chega a amadurecer e já começa a estragar. Tá? Talvez vocês, quem é produtor de banana sabe do que eu estou falando. Às vezes a banana nem fica assim amarela, ela já começa a estragar sem ter ficado completamente amarela. Justamente porque ela recebeu muitos danos e tem bastante fungo ali inoculado na volta da banana. A bergamota pode aparecer sim, na laranja, tem a laranja com penicillium. Vou mostrar para vocês também, tá? E aí terminar, porque nosso tempo está esgotando. Então, a Joana, por exemplo, que falou que mora no apartamento, tá? Olhem, é a última imagem, a não ser que tenha alguma pergunta ainda, tá? Mas vejam isso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Não desistam, fiquem aí. Quem já não viu isso aqui? Penicillium. Já viram laranja com esse pozinho, com esse bolor aí, chamado penicillium? Isso é um fungo, é uma doença também. Tá? Então, por exemplo, pode fazer a tua ficha da doença, dessa doença aí. Só que não é foto copiada da internet, tu tem que fazer a tua foto. E hoje, inclusive, eu falei para a Gláucia, se não me engano. Tá, pessoal? Muito cuidado, porque eu uso um aplicativo que consegue rastrear a internet e identifica se a imagem é da internet, tá, pessoal? Então, o trabalho é bem simples, é bem tranquilo o que eu propus para vocês, tudo bem equilibrado, não vai tirar muito tempo de vocês, mas não tentem burlar, porque se o aplicativo identificar a foto da internet e eu confirmar lá que a foto do trabalho lá do estudante veio da internet, ele zera o trabalho, tá? Aí já complicou a vida. E eu fiz tudo para simplificar a vida de vocês. Beleza, pessoal? Mais algum comentário, pergunta, dúvida, crítica, sugestão? Pessoal, fala alguma coisa, senão eu me sinto muito sozinho aqui. Abre o microfone, dá um grito. Está bom, professor, já tá que chega, entendemos. Tranquilo, professor.
Tranquilo, beleza. Então, eu vou terminar agora, 5 minutos antes até do que eu propunha, para dar tempo para vocês. Pode mandar foto por WhatsApp, não tem problema. Eu gostaria também que muitos de vocês trouxessem a foto aqui na aula, para a gente poder também estimular outros colegas, tá? Pode mandar no WhatsApp, eu já falei, eu atendo com muito gosto os alunos que estão fazendo o trabalho pelo WhatsApp, tá? O que me desagrada é o cara que não vem nas aulas, não entrega o trabalho no prazo e depois me procura no WhatsApp para me contar uma história triste, tá? Que o avô ficou doente, que pegou Covid e que não sei o quê. Sabe essas histórias tristes de alguém que por meses não deu sinal de vida? Esses eu não gosto de atender, tá? Mas quem está fazendo o trabalho, quem está interessado, eu atendo com muito prazer, com muito gosto, com muita satisfação. Combinado? Então, pessoal, um abraço, um bom final de semana. Tentem descobrir a doença de vocês lá. Me procurem se tiverem dúvidas. E até semana que vem. Chamem os colegas que não vieram hoje para participar da aula. Semana que vem a gente vai continuar falando de detalhes lá da ficha da doença, explicando com mais precisão cada elemento lá da ficha da doença. Um bom final de semana, um abraço, fiquem bem, se cuidem, tudo de bom para vocês. Aguardo semana que vem. Obrigado pela companhia e pela paciência. Tchau, senhor. Tchau, um abração, tudo de bom.